Chegou, gente, vamos para a segunda parte da minha aula, hein? Então, os filósofos, os primeiros filósofos gregos, responsáveis pela criação de uma tradição filosófica bem respeitável, vamos dizer assim, foram os sofistas, que eram filósofos que basicamente tinham dominação sobre a arte da retórica. O que significa isso? A arte do bem argumentar e ao mesmo tempo do bem falar. Isso é importantíssimo. Não tem nada mais deprimente do que um professor, por exemplo, que tem uma dominação sobre aquele assunto muito grande, mas que não consegue transmitir para o aluno a ideia. Assim como, por exemplo, a gente viu que da política é necessário também você ter uma oratória boa. A gente teve experiências presidenciais aí, por último, que péssimos em oratória, né? Dilma, por exemplo, que nos discursos dela eram muito confusos, embora a intenção dela fosse boa, os discursos eram muito confusos. E a gente tem o caso atual do Bolsonaro, que os discursos são ruins e a intenção também é ruim muitas vezes, né? É parecer grotesco, né? É o jeito grotesco dele, aquela coisa meio cômica, meio grotesca, que é atraente para um público, mas que para muitas pessoas que olham para um líder e vê ele falando dessa maneira é pouco atraente, né? No caso dos gregos, era primordial que você soubesse falar bem, principalmente em discussões políticas, porque só assim você mostra as suas verdadeiras intenções para as pessoas ou não, né? Muitas vezes você, por dominar a retórica, percebe a linguagem do outro tentando te manipular ou te coagir, né? Então a retórica tem essa faca de dois gumes, ela pode ser usada tanto para manipulação, quanto também, no caso, para desfragmentar essa manipulação ou contra-argumentar, né? Tanto que o Sócrates ele vai ser contra os sofistas. Gente, sofistas eram também pessoas boas, tá? Apesar de Sócrates criticar muito no livro A República, né, do Platão, tinha sofistas como a principal filósofa de Lesbos, né? Ela basicamente, a Safo, né, de Lesbos, ela basicamente era uma pessoa que ensinava essa arte da retórica, né? E através da arte da retórica tem o significado das palavras, o filosofar antes de pensar, né? É muito importante a comunicação para nós humanos. Foi uma das coisas que fizeram parte também do nosso desenvolvimento enquanto civilização. No processo civilizatório humano, a comunicação foi essencial para todos os tipos de civilização, sabe? Então, por um outro lado, eles estavam defendendo uma coisa que é uma característica humana nossa e que pode ser melhorada através da prática, tá? Porém, por conta aí das discussões na Ágora e tudo mais, o Sócrates vai vir a falecer, né? Como eu já expliquei para vocês na aula sobre o Sócrates, ele vai ser obrigado a tomar o veneno chamado cicuta. Esse veneno vai ser tomado por ele porque ele prefere morrer do que ter uma morte simbólica. Numa sociedade onde a arte retórica predomina, você falar uma coisa e depois se contradizer é como se fosse uma espécie de morte social. Então, para ele não ter essa morte social, ele preferiu eternizar o seu pensamento através do sacrifício, né? Então, foi uma atitude muito nobre de Sócrates, bem corajosa até, de preferir a morte do que se contradizer, né? Chegar na frente das pessoas e falar tudo aquilo que eu falei era mentira, era bobagem, né? Esqueçam aquilo. Não, não esqueçam não, estou falando a verdade, sou um defensor da verdade, por isso que sou, né, o primeiro filósofo aí da filosofia da verdade, que é o Sócrates. Então, que na época ele não tinha essa concepção, tá, galera? Mas assim, ele defendeu com unhas e dentes suas próprias ideias, né? Isso vai fazer, dar uma balada aí no Platão, tá? Vai fazer ele questionar o sistema político, inclusive, da democracia grega. Olha que coisa interessante. Muita gente olha para a Grécia Antiga e fala: ah, mas da Grécia Antiga as pessoas viviam naquela democracia que privilegiava apenas homens livres, né? E homens, de maneira geral, né? As mulheres eram excluídas, independente de serem livres ou não. Os estrangeiros também eram excluídos, né? Não foi necessariamente uma sociedade que não se revoltou contra isso, não foi necessariamente uma sociedade que era a favor disso, tá? O que a gente sabe é que são poucas coisas que se levantaram contra esse modelo da democracia, mas é o suficiente para a gente saber que haviam insatisfações com esse modelo aí
do que eles diziam ser a democracia grega. E um dos maiores sinônimos de pessoa que se levantou contra essa democracia aí foi o Platão, tá bom? No livro chamado A República, não é à toa, república é uma coisa pública, né? Esse é o significado. Então a democracia já seria uma igualdade, mas uma igualdade entre os homens livres. Essa igualdade não se estendia para todos. Na visão do Platão, ela seria possível de ser um pouco mais justa se fosse um sistema republicano, né, com participação popular, enfim, né? É legal porque o Platão, assim, ele é um pensador que causa muito comportamento tanto agressivo quanto de compassivo, né, de você concordar com ele. Ele é um pensador muito dualístico, tem gente que fala que a visão dele da caverna era, na verdade, que o mundo real que a gente vive é uma ilusão e que só o mundo fora desse mundo, vida após morte, seria realmente a verdade, né? Há quem diga que ele não estava falando isso, que na verdade ele estava dizendo que de tanto aqueles seres humanos ficarem paralisados com os seus próprios conceitos, olhando para as sombras, chega um momento que eles acham que são as próprias sombras, né? Então é tipo como se a pessoa estivesse vivendo fora da própria realidade, né? Como se ela enxergasse aquela distorção da realidade como a realidade dela. Então Platão, super filósofo grego, recomendo para todo mundo ler, né? Sempre. E aí, dentre as últimas coisas que eu vou comentar com vocês, o teatro grego surgiu. O teatro grego ele era essencialmente masculino, como quase todas as outras coisas, né? Não podia ter mulheres no meio. Então era muito normal os homens se vestirem de mulheres do teatro grego, né? E ao mesmo tempo o uso de máscaras, né? Para poder expressar sentimentos para a população. A maioria da população assistia esses teatros a céu aberto, né? Em locais arredondados, assim, com arquibancadas, né? E o teatro, o palco no centro, né, dessas arquibancadas, é um modelo que até hoje existe, né, galera? Os gregos tinham o costume de aplaudir as pessoas quando eles gostavam, então esse hábito de aplaudir, né, depois do teatro, de aplaudir depois de uma fala ou de algo assim, essa forma de demonstração que você gostou muito do que você viu, do que você ouviu, ou do que você sentiu, né? Vem aí da Grécia Antiga, também como outros hábitos, como o de vaiar, né? O de assoviar quando você não gosta, né, de alguma coisa. Entre os gregos tinha uma coisa bem curiosa, eles batiam os pés, né? Então também tinha aquela coisa de bater a perna quando eles ficavam extremamente insatisfeitos com a peça. As peças de teatro grego duravam 12 horas às vezes, gente. O teatro grego era um teatro muito longo. Vocês têm que entender que a experiência do teatro grego era como a gente ir no cinema hoje. E sei lá, a gente reclama de filme longo, mas a molecada foi lá assistir. Vocês foram comigo, que eu lembro, né? Foi lá assistir o Vingadores Ultimato, 3 horas de cinema e ninguém nem piscou. O pessoal quase explodindo de vontade no banheiro e não ia, porque não queria perder um segundo do filme. E imagina que o teatro era assim pros gregos, tá, galera? Inclusive era comum eles fazerem que nem a gente faz no cinema, levar comida, né? E por isso aquela coisa aí que vai surgir no teatro também, de quando uma pessoa fica muito insatisfeita com a peça ou com um ator em especial, jogar comida, né, na pessoa. É legal porque quando a pessoa fica insatisfeita com um ator em especial, pode ser muitas coisas. Porque como o teatro tinha um efeito catarse sobre as pessoas, né, de mexer com as emoções delas, mais íntimas assim, às vezes o ator estava interpretando o papel de uma pessoa ruim e as pessoas queriam agredir ele, queriam ir pra cima dele. Como acontece até hoje, tá, galera? Tem ator da Globo que fala que por ter feito um papel de vilão, né, as pessoas agrediam ele na rua, porque na novela ele agredia a avó, sabe? Então as pessoas passam e batem na pessoa, porque a arte tem essa coisa de misturar com a nossa realidade. A arte mexe com a realidade, principalmente sentimental nossa, tá, galera? E aí vai ter o gênero tragicômico, né, do teatro grego, que é esse gênero onde, né? Eu até anotei aqui porque é muita informação, né? O trágico vai se basear nos valores que eles querem exaltar do herói, no momento, tipo, o sofrimento do herói acaba se transformando no sofrimento do grego, né? As adversidades que o herói encontrava, como fome, medo, abandono, ou então, no caso, uma grande batalha a ser vencida, tudo isso fazia aquele grego sentir na pele do herói, né? Tinha esse efeito dramático aí,
e mexia muito com o que eles valorizavam no comportamento grego. Então, não bastava o herói ser bom de briga, ele também tinha que ser, além do porte físico bom, um grande pensador. Então, a maioria dos heróis gregos, se vocês forem analisar, eles só venceram as batalhas porque tiveram ideias. Então, pega o caso de Troia, né? Mas e no caso de 300 de Esparta? Vou comentar um pouquinho sobre o 300 de Esparta rapidamente. Se vocês assistirem um filme, que é muito bom, eu adoro, inclusive, é baseado numa história em quadrinho, mas a história em quadrinho é baseada no mito, né, dos 300 que está presente na Ilíada aí, né, nas obras da Ilíada e a Odisseia. Os 300 de Esparta, ele é um mito sobre como era a civilização espartana, né? Como eram os valores dos espartanos. Então no filme tem coisas muito simbólicas que vale a pena ser observada. Por exemplo, não era valorizado demonstrações sentimentais entre os espartanos, que são como chorar, se emocionar, né? Gritar, espernear. Esses comportamentos eram vistos como falta de controle, falta de autocontrole. Então tem uma cena muito simbólica que quando Leônidas, que é o rei dos espartanos, vai para a guerra, né? A esposa dele, que é a rainha, em vez dela chorar a caída dele para a guerra, sabendo que eles iam perder, né? 300 contra trocentos milhões de persas, né? Ela pega, arranca o colar dela, que era uma das partes da coroação dela, seria tipo como arrancar a própria coroa, né? E coloca no pescoço do Leônidas. Isso foi uma cena emocionante, porque na verdade demonstrou o quanto ela estava extremamente abalada com aquela visão. Mesmo que ela não escorre uma lágrima, essas demonstrações práticas, afetivas, eram muito comuns entre os espartanos. Então no filme tem muita coisa sobre isso. A convivência entre eles, né? Como que eles imaginavam que ia ser a guerra. E tem coisas do mito perfeitas, assim como descreve no mito. Por exemplo, no mito tem uma parte no final que eles falam que tinha tanto arqueiro, o exército persa, que o sol desapareceu. E aí tem a cena do Leônidas sendo atingido pelas flechas, a cena final, né? Com o sol desaparecendo de tanta flecha que aparece, né? Então, muito legal, gente. Vale a pena assistir os 300. O 1 e o 2 são bem legais, tá? É legal porque o teatro grego começou como uma veneração a Dionísio, que era o deus da criação, da procriação. Ele era o deus da paisagem, né, da parte vegetal da paisagem e do vinho, né, da festividade. Então ele era o deus também da parte divertida, né, da noite e tudo mais aí de hoje, por exemplo, né? Que os gregos estavam nem aí se era noite ou dia, aí nesse caso eles aproveitavam. Então, finalizando essa aula, que eu acredito que eu já falei tudo, tá, galera? Um beijo pra vocês. Se vocês quiserem, assistam o 300 de Esparta, é muito legal. Tem todas essas coisas simbólicas, né, dos espartanos, a falta de diálogo dos espartanos, muita pouca palavra, né? Então, quando o mensageiro persa chega e noticia que os persas entraram em guerra com eles vão lá e matam o cara, né? Então, assim, em vez de eu responder o pedido de guerra, eu já vou começar agora, né, a guerra. Já vou matando o mensageiro para mandar o recado, né? Então, assim, os espartanos tinham muito essa coisa da prática, enquanto os gregos eram mais teatrais, eles eram mais filósofos. Pelo contrário, a palavra entre os atenienses gregos era muito importante, né? Tanto que se desenvolve uma arte do bem falar, né? Que é a retórica, primeira forma de filosofia aí. E só fazendo essas comparações a gente vê o que vai ser o Império Romano, tá? Que vai ser uma junção dessas culturas com a cultura macedônia, com elementos da cultura egípcia, com elementos aí da cultura síria, tá, galera? Dos assírios, dentre outras cositas mais. Um beijo pra vocês, façam as atividades, tá? As atividades, pode fazer a leitura dos tópicos aí da atividade. Eu recomendo que vocês leiam sobre as Olimpíadas para fazer as atividades, tá bom? É muito louco porque o mito da Olimpíada na Grécia, e que dizem que é verdade, inclusive alguns historiadores, é que um soldado ateniense teve que fazer uma maratona, correr, né, para avisar a população da cidade de Atenas que eles tinham vencido a guerra que tinha iniciado ali as guerras médicas, né, que tinha iniciado com os 300 de Esparta e depois vem com os atenienses, né, e acabam vencendo a guerra. Que o objetivo dos 300 era esse, né, atrasar os persas para dar tempo de chegar à frota de Atenas, né? E aí, esse soldado, ele tinha a responsabilidade de avisar o pessoal que morava em Atenas que a guerra ou teria sido vencida ou perdida. Caso perdida, a galera tinha que zarpar de Atenas para tentar sobreviver. Enquanto, caso a guerra tivesse sido vencida pelos atenienses, era para eles ficarem lá, né? Pelo contrário, socorrer a galera que tá voltando da guerra. Então o cara teve que correr até Atenas, que foi mais de 2.000 quilômetros, segundo a história,
sem parar. Dizem que ele chegou, literalmente só deu a notícia que Atenas venceu a guerra e morreu. E disso que criaram a maratona, tá, galera? Das Olimpíadas. Então, um beijo pra vocês e até a próxima.